Eu tive uma amizade abusiva na infância, com 10, 11 anos de idade. E é muito doido pensar nisso porque eu não tinha reconhecido esse episódio como uma relação abusiva até pouco tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás. Porque na época que aconteceu foi bastante dolorido e tal, mas depois o tempo passou, eu superei e não pensei muito sobre isso. Mas analisando a minha vida e também ouvindo toda a discussão que houve na internet sobre relacionamentos abusivos nos últimos anos, eu identifiquei que eu havia vivido uma amizade abusiva. E é bem interessante que com o tempo eu fui relacionando esse acontecimento com, por exemplo, a minha criação, o meu diagnóstico de autismo, papéis de gênero, porque essas relações abusivas se repetiram na minha vida. Apesar de eu ter conseguido sair daquela situação, e eu saí da situação meio que fugindo da situação, eu não resolvi a situação. Então, como eu continuava mantendo padrões de comportamento e de lidar com as coisas, essas relações abusivas continuaram acontecendo na minha vida, só que de outras formas, né? Tudo isso eu analiso num livro que eu estou escrevendo da minha vida. E esse é um dos capítulos, o da amiga abusiva. Então eu vou contar um pouco de como isso aconteceu. A minha família é do Rio de Janeiro. E quando eu era criança, a gente se mudou para Paranaguá, que é uma cidade pequena do Paraná, e eu tive uma infância muito legal em Paranaguá, porque eu podia brincar na rua com outras crianças e tal. Aí com 9 anos eu vim com a minha família para Florianópolis e tava tudo lindo, né? Tipo, aqui é uma cidade linda, a nossa casa é muito legal e eu tava super feliz. E entrei numa escola nova, só que nessa escola eu comecei a ter alguns problemas de socialização, assim, eu acabei atraindo a antipatia de algumas pessoas. Aconteceu, por exemplo, um dia na educação física eu não conseguia jogar o jogo direito e estava prejudicando meu time. As meninas começaram a gritar comigo e a me empurrar, e aí eu acabei chorando no meio do jogo e saindo, e quem veio me consolar foi essa amiga que no futuro seria amiga abusiva. Eu vou chamar ela de Cristina. Então essa foi a primeira situação. Uma outra situação foi quando a professora fez um espelho de classe da turma e ela me colocou num determinado lugar e eu sou bem certinha, se a professora me dizia para fazer isso, eu fazia. E só que algumas meninas queriam que eu trocasse de lugar com elas para elas poderem ficar juntas. E eu não queria. Eu não queria levar bronca também da professora por não estar cumprindo o espelho de classe. Aí elas começaram a me xingar, me chamaram de cobra e tal, foram pro recreio. Aí eu também fiquei triste, passei o recreio chorando, e essa amiga, a Cristina, veio me consolar. E aos poucos eu fui me aproximando da Cristina, porque eu me sentia protegida perto dela e eu não conseguia me proteger sozinha. E a gente ficou muito próxima e a gente andava junto o tempo inteiro. Só que com o tempo ela começou a ter alguns comportamentos estranhos. Então, por exemplo, um dia na educação física, a gente ficou em times separados e o meu time ganhou do dela
E no fim da aula ela não quis falar comigo. Eu fui falar com ela normal e ela passou reto por mim, sem fazer nenhum contato visual. E eu fiquei sem entender nada. E era sempre assim, acontecia alguma coisa logo de manhã, antes do recreio, aí ela parava de falar comigo e me deixava no recreio sozinha, porque àquela altura eu só falava com ela. Porque ela começou a me afastar das outras pessoas da turma também. Ela ficava falando mal de todo mundo e também quando ela me via falar com outras pessoas, ou quando ela via que eu tava dando uma atenção para uma pessoa ao invés de atenção para ela também parava de falar comigo. Aí eu ficava meio desesperada porque eu não queria que ela ficasse brava comigo. Então eu ficava atrás dela, tentando fazer ela falar comigo, e ela não. Aí aos poucos, com muita insistência minha, no final da aula ela voltava a falar comigo, a gente voltava a ser amiga. Só que isso começou a ficar muito constante. E isso foi no primeiro ano, aí se estendeu até o segundo ano, que foi um pouco mais crítico, porque eu comecei a ficar bastante estressada com essa situação. Comecei a não querer mais ir para a escola, e eu fingia que estava tudo bem, porque eu não queria incomodar ela, desagradar ela. Então ela queria controlar cada movimento meu, tudo que a gente fazia tinha que fazer junto. Se ela ia para um lugar eu tinha que ir também, se eu ia para um lugar ela tinha que ir também. Ela também ficava de olho em dinheiro meu. Das poucas vezes que eu levei dinheiro para lanche, ela queria usar o meu dinheiro e ela tentava me manipular para eu gastar todo o meu dinheiro com ela. Nas primeiras vezes eu acabei fazendo isso, depois eu comecei a sacar qual que era dela e não gastava o dinheiro com ela. Ela também me xingava bastante, me chamava de imbecil, de burra, que eu era meio avoada. Ela também, em trabalhos em dupla, ela me fazia fazer tudo, ou quando ela não fazia a tarefa de casa dela, ela me mandava fazer. Só que em certo momento ali no meu diário eu escrevi que eu tô começando a sacar qual a dela. Pô, como assim? Ela não fez a tarefa e eu que tenho que fazer por ela? Comecei a sacar essas coisas, né? Mas em certa altura já estava ficando bem insustentável, já estava ficando visível para os meus pais como eu estava sofrendo. Eu ficava chorando o dia inteiro em casa, e minha mãe resolveu ligar para a mãe dela, e aí eu fiquei apavorada porque, ai meu Deus do céu, ela vai saber que eu contei para minha mãe que ela é chata, no mínimo chata, né? E ela soube, aí ela chegou a perguntar pra mim, mas eu não quis falar sobre isso. E era complicado porque era um martírio pra mim passar a manhã inteira na escola com ela, e ela ainda queria que eu fosse pra casa dela pra gente passar a tarde junta também. E um dia eu não sabia dizer não, né? Aí um dia ela foi perguntar pra minha mãe no final da aula se eu podia ir pra casa dela, e pra minha infelicidade a minha mãe deixou. Aí no caminho eu comecei a chorar e chorar e chorar, mas dizendo que eu estava com dor de cabeça. Até chegar na casa dela e ela insistindo que eu ia ficar bem, que era pra gente continuar ali, mas eu acabei pedindo pra mãe dela me levar de volta pra casa. Tudo porque eu não queria passar mais tempo com ela, e eu não sabia dizer não pra ela, né? E as pessoas me falavam: por que você simplesmente não manda ela lá para aquele lugar, não para de falar com ela, sai dessa e tal. Só que eu não conseguia, e acabei pedindo para meus pais mudarem de escola, né? Ela não ficou feliz, é claro, com isso, mas
foi muito interessante porque quando ela meio que se conformou que eu ia sair, ela simplesmente mudou o foco dela para uma outra menina, grudou numa outra menina lá. E é bem interessante, eu tô sempre retomando essa história na minha cabeça, e recentemente com o meu diagnóstico de autismo isso fez mais sentido ainda, porque eu li um estudo que é da Tácita Medrado Misael, Mariana Ribeiro de Castro, Questões de Gênero no Atendimento de Mulheres Autistas Adultas de Nível 1 de Suporte, que é um estudo que faz uma intersecção entre gênero e neurodivergência, né? E são pesquisas que fizeram com mulheres autistas adultas entre 18 e 35 anos do Reino Unido. E elas relataram coisas que aqui no canal eu já falei, né? Que elas relataram problemas mentais, como depressão, transtornos alimentares e ansiedade, e que os profissionais que atendiam elas para esses transtornos nunca tinham relacionado isso com autismo. Também sofreram bullying na escola, foram acusadas de serem rudes. Relataram também mascarar os traços autistas, sempre tendo um script pronto para conseguir manter conversas, né? E esse script elas aprendiam com personagens de TV, com livros. Mas o que mais me chamou nesse estudo foi a parte que fala que em relação à passividade da mulher autista. Então, a passividade, a nossa passividade e muitas vezes a nossa ingenuidade de não conseguir captar direito a intenção das pessoas, não ver maldade nas pessoas, isso facilita muito que a gente se exponha a situações de risco e a relacionamentos que não são saudáveis. Tem até um exemplo aqui, né? Que é, por exemplo, você ter relações sexuais com seu namorado, mesmo você não querendo ter, simplesmente porque você acha, esse é o papel de uma namorada, então, independente de eu querer ou não, se ele quiser ter relações sexuais, a gente vai ter relações. Foi uma pesquisa com 14 mulheres, né? 9 delas relataram ter experimentado violência sexual, justamente por causa da ingenuidade, da passividade. Então, eu acho que eu vou ficar por aqui. Isso é só um exemplo. Eu conto essa história mais em detalhes também, com ilustrações que eu fiz na época no meu diário e as coisas que eu escrevi no meu diário. Então, em breve vai sair meu livro e até a próxima.